Imagine por um instante como seria sua vida se o dinheiro não fosse mais uma preocupação. Não porque você ganhou na loteria, mas porque sua mente se tornou uma fonte inesgotável de ideias milionárias. Imagine ter uma clareza tão profunda que você sabe exatamente qual decisão tomar em qualquer situação. Imagine ter um magnetismo pessoal tão forte que pessoas e oportunidades certas simplesmente gravitam ao seu redor, sem esforço. Essa não é a realidade de pessoas especiais ou abençoadas. É a realidade padrão de quem aprendeu a ativar uma parte esquecida do cérebro, um verdadeiro olho interno que Napoleão Hill descobriu ao estudar os homens mais ricos do planeta. Ele percebeu que todos, sem exceção, tinham uma coisa em comum: acessavam uma inteligência que ia além do pensamento comum. Uma conexão direta com o que ele chamava de inteligência infinita. Agora feche os olhos por um segundo, se puder. Imagine o centro da sua cabeça. Lá, bem no meio do seu cérebro, existe uma glândula do tamanho de um grão de arroz, a glândula pineal. Filósofos antigos chamavam de o assento da alma. A ciência moderna mal começa a entender seu poder. Ela é mais que uma parte do corpo, é uma antena. Uma ponte entre sua mente consciente e o campo invisível onde todas as soluções, ideias e riquezas já existem. A maioria das pessoas vive e morre com essa antena desligada. Não porque são más ou burras, mas porque foram ensinadas a ignorá-la. E quando essa antena não funciona, tudo fica mais difícil: decisões, ideias, clareza, propósito. É como tentar construir um império com uma pá e um balde, sem saber que você tem uma escavadeira de última geração na garagem. Mas aqui está a verdade: essa antena não está morta. Ela só está coberta por uma crosta, uma casca. E o que vamos fazer juntos neste vídeo é virar a chave que reativa essa usina de força mental. Prepare-se. Sua transformação começa agora. Napoleão Hill dizia que o cérebro humano é tanto um transmissor quanto um receptor de pensamentos. Isso significa que ele não só cria pensamentos, ele emite frequências. E tudo no universo responde a frequências. Quando sua mente emite medo, preocupação e dúvida, você automaticamente sintoniza com resultados equivalentes. Isso explica por que, mesmo se esforçando muito, muitas pessoas não veem progresso. Elas estão vibrando escassez, mesmo quando dizem que querem prosperidade. O universo não responde ao seu desejo declarado, responde à sua frequência sentida. Prosperidade é como uma estação de rádio: você não escuta a música até sintonizar na frequência certa. A glândula pineal é o centro dessa transmissão vibracional. Quando ativada, ela ajusta sua sintonia com o campo da abundância. Você começa a pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. E, como consequência, começa a atrair experiências diferentes. Você não força mais a realidade. Você passa a emitir uma nova realidade. Esse é o segredo que Hill só deixou nas entrelinhas. Ele falava da importância de manter a mente clara, de controlar o pensamento, de ter um desejo ardente. Mas a ciência moderna agora explica o que ele apenas intuía: sua mente é um campo vibracional que cria padrões no mundo físico. E isso nos leva a uma pergunta decisiva: se você tem dentro de você essa antena mental capaz de captar ideias ricas e gerar resultados extraordinários, por que ela ainda não está funcionando? A glândula pineal é um pequeno órgão localizado entre os dois hemisférios cerebrais, exatamente no centro da cabeça. Ela tem estruturas semelhantes às dos olhos, o que faz com que muitos a chamem de terceiro olho ou olho interno. Não é uma metáfora espiritual apenas, é um fato anatômico e energético. Essa glândula é altamente sensível à luz, mas também às emoções, pensamentos e frequências vibracionais. Quando está limpa e ativa, ela funciona como um radar, capta ideias do campo de possibilidades, um conceito que Napoleão Hill chamava de inteligência infinita e que hoje é respaldado pela física quântica como o campo unificado. Esse campo é um oceano invisível onde todas as ideias, soluções, invenções e riquezas já existem em estado potencial. E a pineal é o canal de sintonia com esse campo. Ela capta informações que sua mente racional jamais conseguiria acessar sozinha. É daí que surgem as chamadas inspirações súbitas ou coincidências perfeitas. Quando a pineal está ativa, você experimenta um fluxo de sincronicidades.
Situações acontecem no momento certo. A pessoa certa liga. A ideia aparece no banho. A resposta que você procurava surge de forma inesperada. Não é mágica, é sintonia. O campo responde à sua frequência. Mas aqui está a verdade dura: a maioria das pessoas nunca experimenta isso porque a pineal está entupida. E isso nos leva ao próximo ponto. Sua pineal não está bloqueada por azar, genética ou destino. Ela está travada por dois tipos de intoxicação, mental e física. Vamos começar pela mental, a mais devastadora. Napoleão Hill identificou isso como o maior inimigo da realização: o medo. O medo de não ter dinheiro, o medo da crítica, o medo do fracasso, o medo de não ser bom o suficiente. Todos eles criam uma química interna tóxica. Eles liberam hormônios de estresse que, ao longo do tempo, afetam diretamente o funcionamento da pineal. Ela se retrai, se contrai e se desliga do campo da inteligência infinita. Além disso, existe a dieta física. Alimentos industrializados, excesso de açúcar, flúor na água e no creme dental, tudo isso cria uma crosta literal sobre a glândula pineal. É como jogar cimento todos os dias sobre uma antena. Com o tempo, ela perde a capacidade de captar. O problema é que ninguém nos ensinou isso. Desde pequenos, somos treinados a pensar com medo e comer com pressa. Resultado: mente cheia de ruído, corpo cheio de toxinas, antena desligada. E então achamos que o problema é falta de sorte, quando na verdade é falta de sintonia. Mas agora que você sabe o que bloqueia seu poder, vamos falar sobre como reverter isso. Sim, é possível. E começa com uma decisão mestra. A primeira ferramenta é simples, mas poderosa: cancelamento mental imediato. Funciona assim: toda vez que surgir um pensamento de medo, dúvida ou preocupação com dinheiro, você interrompe mentalmente com a frase: "Este pensamento não me serve." E imediatamente foca sua mente no oposto, na imagem do que você quer. Por exemplo, se você pensa: "Nunca vou sair das dívidas", você diz: "Este pensamento não me serve" e visualiza, com força, sua conta bancária cheia, você sorrindo em paz, com tranquilidade. O cérebro não distingue entre real e imaginado, ele reage à imagem que você sustenta com emoção. Essa técnica começa a mudar sua frequência na hora. Cada vez que você cancela o medo e ativa uma imagem de abundância, você envia um sinal claro para o campo quântico. Com o tempo, essa prática se torna automática. Sua mente deixa de ser inimiga e passa a ser aliada. Napoleão Hill dizia: "O maior controle que o ser humano pode conquistar é sobre seus próprios pensamentos." E é exatamente isso que você estará fazendo aqui. Você se torna o guardião da sua própria mente. Um segurança que filtra o que entra e o que permanece. A pineal responde a esse novo padrão. Ela começa a se descongelar, a funcionar, a emitir e receber ideias que antes estavam bloqueadas. É como começar a ouvir, pela primeira vez, uma música que sempre esteve tocando, mas que sua antena não conseguia captar. Segunda ferramenta é a visualização emocional intencional. Napoleão Hill insistia nisso: você precisa ver e sentir o seu objetivo como se ele já estivesse realizado. Mas o segredo está na emoção, não apenas na imagem. A pineal é ativada por imagens vívidas acompanhadas de sentimentos reais. Se você visualiza riqueza, mas sente dúvida, não funciona. Mas se você visualiza e sente gratidão, alívio, confiança, a frequência muda completamente. Você entra no estado vibracional da realização. Reserve 2 minutos por dia. Sente-se em silêncio, respire fundo, e visualize uma cena específica da sua vida abundante, você abrindo um e-mail com um pagamento inesperado. Você comemorando uma venda. Você ouvindo alguém dizer: "Parabéns, você conseguiu." E sinta. Essa prática começa a reprogramar seu subconsciente e a preparar sua mente para agir com confiança. As ideias surgem com mais clareza. As decisões vêm com mais certeza. Você começa a atrair situações e pessoas alinhadas com essa nova frequência. Lembre-se, o campo quântico corresponde ao que você é, não ao que você deseja.
E você se torna energeticamente próspero quando começa a sentir como tal todos os dias, mesmo que a realidade externa ainda não tenha mudado. A mudança começa dentro. A terceira ferramenta é a afirmação verbal com intenção emocional. O som da sua voz, combinado com sua intenção e foco, emite uma vibração poderosa que influencia sua mente subconsciente e sua pineal. Cria uma afirmação que represente sua nova frequência. Exemplo: a minha mente está sintonizada com a inteligência infinita. Ideias ricas vêm até mim com facilidade. Diga isso com presença. Sinta cada palavra. Repita 21 vezes por manhã, com os olhos fechados e atenção focada no centro da sua cabeça. Você pode ir além, grave sua própria voz dizendo essa afirmação e escute antes de dormir. Durante o sono, o cérebro entra em ondas θ, e a pineal está mais ativa. Esse é o momento perfeito para injetar essa frequência no seu subconsciente. Essa repetição diária começa a criar um novo campo magnético ao seu redor. Você muda o que atrai. Sua postura muda. Sua linguagem muda. Você deixa de parecer necessitado e passa a transmitir segurança, confiança e clareza, sinais que o universo entende como prontidão. Napoleão Hill dizia: o subconsciente age de acordo com os pensamentos dominantes. Afirmações são a maneira mais direta de plantar pensamentos dominantes que vibram abundância e magnetismo. Agora que sua mente está mais limpa e sintonizada, é hora de ativar diretamente a glândula pineal com a quarta ferramenta, o silêncio direcionado. Trata-se de uma mini meditação de 3 minutos com foco específico na região da pineal. Sente-se em um local tranquilo. Respire profundamente e feche os olhos. Traga sua atenção para o centro da sua cabeça, como se houvesse uma pequena esfera de luz ali. Com cada respiração, imagine essa esfera pulsando, brilhando, ativando. E diga mentalmente: eu me conecto com a fonte de toda a abundância. Eu recebo. Esse ato simples gera efeitos profundos. Ele cria espaço para insights, ativa a glândula pineal e abre o canal de comunicação com a inteligência infinita. É como limpar a lente de uma câmera e começar a enxergar com nitidez o que antes era nebuloso. Quanto mais você pratica esse silêncio intencional, mais sensível sua mente se torna. Você passa a notar padrões, ouvir a intuição, receber ideias e perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Essa prática diária de 3 minutos, feita com presença, pode ser a mais poderosa de todas. Porque ela silencia o ruído mental, afasta a vibração do medo e sintoniza você com a frequência da clareza, criatividade e realização. Quando a glândula pineal começa a funcionar, sua vida muda de dentro para fora. Sua intuição se aguça. Sua criatividade se expande. Seu magnetismo pessoal aumenta. E uma clareza profunda começa a guiar cada decisão. É como se uma luz acendesse dentro de você. Você começa a perceber sincronicidades, pequenas coincidências que parecem mágicas. Pessoas certas aparecem. E-mails chegam na hora certa. Ideias ricas surgem no meio de uma caminhada. Tudo flui. Não porque o mundo mudou, mas porque sua sintonia mudou. Esse novo estado mental é sereno e poderoso. Você sente paz, mesmo em meio a desafios. Você sente confiança, mesmo sem garantias externas. É a frequência dos realizadores. O estado vibracional de quem sabe que já está conectado com tudo o que precisa. A física quântica chama isso de colapsar a função de onda, transformar possibilidade em realidade. Hill chamava de acesso à inteligência infinita. Você pode chamar de milagre. Mas é apenas ciência espiritual em ação. E tudo começa com a ativação da sua pineal. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é quando está sintonizado. Você chegou até aqui porque algo em você sabe, há mais. Mais poder, mais clareza, mais abundância. E agora você tem as ferramentas. Você sabe o que estava te bloqueando: o medo, os pensamentos repetitivos, os hábitos mentais e físicos. Mas sabe também que essa casca pode ser quebrada. E a partir de hoje,
Você não precisa mais esperar por sorte ou resgate. Você está no comando. Você tem dentro de você um olho interno, uma antena esquecida, que agora pode ser reativada. Basta seguir o processo, cancelar o medo, visualizar com emoção, afirmar com intenção e silenciar com propósito. Cada vez que você pratica, você eleva a sua frequência. Cada vez que você eleva a sua frequência, sua realidade muda. E em breve, você vai olhar para trás e dizer: aquele vídeo foi o começo de tudo. Porque quando você ativa a pineal, você acessa o verdadeiro poder criador da mente. Agora, respire fundo e tome sua decisão mestra. Diga para si mesmo em voz alta, com autoridade: eu estou no comando. Eu sou uma antena para ideias ricas. Escreva essa frase nos comentários para selar esse compromisso. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para o próprio poder. Que está lutando com a vida sem saber que tem uma usina de riqueza dentro da mente. Porque quando você desperta, você se torna luz para despertar outros.